Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é Os 5 Ãos. É um tema que tem como base o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Esse tema, encontrado na Bíblia Sagrada, nos fala que existem 5 ãos, ou seja, uma condição, uma provisão, uma comissão, uma visão e a salvação. Ao falar sobre esse assunto, nós poderíamos dar um outro título para essa pregação. Como, por exemplo, Em Busca do Alvo, ou usar as palavras que Paulo disse aos Filipenses: não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui chamado e fui conquistado por Cristo Jesus. Os títulos podem ser diversos. Contudo, nessa noite, nós queremos abordar sobre verdades bíblicas. Verdades que todo cristão deve conhecer. A verdade é que a vida de Cristo foi um exemplo para nós. E todo cristão, muitas vezes, ele passa anos e anos sem nenhum avanço. Ele é um frequentador da igreja, cumpre com as suas obrigações, leva seu dízimo, mas a vida dele está estagnada. Não vai nem para frente, nem para trás. E muitas vezes, quando isso acontece, esse cristão desiste. Se não desiste, retrocede em sua vida espiritual. Isso é muito comum dentro das igrejas. Mas sabe por que isso acontece? Embora aquela pessoa seja um cristão presente, ele não teve nenhuma proximidade da palavra de Deus. Uma pessoa que pouco ora, uma pessoa que pouco lê, enfim, ele não tem aquela intimidade com Deus. Uma coisa é certa: o cristão verdadeiro, ele deve aplicar a sua vida, o seu dia a dia, aquilo que ele aprendeu. Aprendeu na Bíblia, aprendeu com a palavra de Deus. E a nossa vida de um cristão verdadeiro
ela deve refletir o amor. O amor de Deus deve refletir os frutos do Espírito Santo. Porque esses frutos do Espírito, com toda certeza, ele vai dar testemunho de nós, daquilo que nós somos. Uma macieira, ela não vai dar outra coisa, ela vai dar maçã. Uma laranjeira vai dar laranja. Então, se nós somos de Cristo, então nós somos verdadeiros cristãos. E cada árvore, ela vai dar o testemunho do seu fruto. Vai mostrar a natureza que ela é. Uma coisa eu aprendi nessa vida. Deus não pode mudar nosso caráter. Ele não muda o nosso caráter. E é sobre isso que nós vamos abordar nessa noite. É sobre isso que nós devemos abordar na nossa trajetória de vida cristã. E como eu falei logo no início, existem 5 anos encontrados na Bíblia que deve ser acoplado ao nosso modo de viver. O primeiro ão é que a Bíblia diz que existe um lugar. Existe uma condição. O que é essa condição? O que vem a ser essa condição descrita na Bíblia Sagrada? A condição é que o homem foi destituído da sua glória. Como? Mas o homem tem glória? O homem tem glória. Quero glória maior de ser criado por Deus, a sua semelhança e imagem? Não existe glória maior. Mas não para isso. Deus os criou para ser imortais, para ser perfeito, isento de sofrimento. Ele nos criou para que nós vivêssemos para adorar a Ele. Essa glória nós perdemos. Porque isto não incluía que o homem passasse por uma provação. O que eu quero dizer com isso? Nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus, imortal, perfeito, isento de sofrimento. Mas que nós seríamos provados. E essa é chamada prova da liberdade. E nessa prova, o homem foi derrotado.
Ele não conseguiu passar por essa prova. Essa prova ficou conhecida na Bíblia como a queda do homem. E como consequência dessa queda, o homem, o corpo e a alma foram afetados. E nós fomos destituídos dessa glória. Nós perdemos a imortalidade, porque surgiu a morte do corpo em consequência do pecado. Nós ficamos sujeitos a sofrimentos dos mais diversos, doenças, perseguições, diversos. Além de que, para termos nosso sustento, nós só conseguimos através do suor dos nossos rostos. E o pior de tudo, irmãos, é que perdemos aquela característica fundamental de ser imagem e semelhança de Deus. E passamos a sofrer a morte espiritual. Ou seja, ficamos afastados da presença de Deus. A terra ficou amaldiçoada, perdendo a sua perfeição, se tornando um lugar difícil de viver. Então essa é a condição. Perdemos a nossa glória. O segundo ão que a Bíblia nos declara é que existe uma provisão. Uma provisão. Deus, Ele criou o homem, mas Ele sabia antecipadamente que o homem cairia. Então, Ele proveu para o homem um Salvador perfeito. Na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo propício, Ele enviou seu Filho amado, seu único Filho, Cristo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós para a redenção do homem e de seus pecados. Cristo Jesus tinha uma missão. Ele veio para essa terra para morrer. Com sua morte, Ele se tornou nosso Salvador. Um Salvador perfeito. Um Salvador para todos os seres humanos, sem nenhuma exceção. Ele se tornou o Salvador perfeito para cada pessoa, independente da raça, da cor, da posição social ou credo. Ele veio para buscar os seus. Ele veio para buscar os perdidos, salvar os perdidos. E quando falo em salvar os perdidos,
é toda a população mundial. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E com a morte de Cristo Jesus na cruz, fomos justificados gratuitamente. Justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele veio convidar os oprimidos e libertar os cativos. Sempre foi da vontade de Deus que o homem fosse livre. Ele não queria que o homem fosse um escravo. Mas com a queda, nos tornamos escravos. Escravos do pecado, escravos de Satanás. E Cristo Jesus veio para nos libertar. Para sermos livres e felizes. Ele veio para que a gente pudesse voltar ao seu convívio. Para que pudéssemos estar na presença do nosso Criador. O terceiro ão que a palavra de Deus nos fala é que existe uma comissão. Uma comissão. O que é uma comissão? É o ajuntamento de várias pessoas, ajuntamento de pessoas para fazer uma determinada coisa. Cristo Jesus veio a essa terra, ele cumpriu a sua missão. Ou seja, ele abriu as portas para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai e pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele se fez um de nós, por amor de nós. Como eu falei, ele entregou a sua vida por morte na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele nos mostrou o caminho para a salvação, pois ele é o próprio caminho. A palavra declara que ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou para Deus. Mas antes de subir, ascender ao Pai, ele também nos deixou uma missão, que é ser testemunha dele nessa terra. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, pois todos precisam conhecê-lo. Então nós temos uma missão. Essa comissão que somos nós, a Igreja de Cristo, somos chamados para testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo para um mundo que precisa de pessoas para pregar o Evangelho e testemunhar as boas novas, que é o próprio Cristo. Ele nos chama, cada um, para sermos suas testemunhas enquanto estivermos nessa terra.
Mas alguém pode estar pensando agora: ah, mas eu não sou um pastor, eu não sou um doutor, eu mal sei falar direito. É. Mas eu te digo, irmão, você não precisa ser um pregador, nem precisa ter dons especiais para ser testemunha de Cristo. Não precisa nada disso. Basta uma coisa só: que no seu modo de vida você seja semelhante a Ele, como Ele foi nessa terra. Ele é o modelo a ser seguido. Ele é o modelo a ser vivido. Sim. Existe um ditado popular que diz: vale mais uma boa ação do que 1000 palavras. Vale mais uma boa ação do que uma pregação. Lembre-se das palavras de Cristo. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando nós nos reunimos 2, 3 pessoas para falarmos sobre Cristo Jesus, Ele vai estar presente. Ele vai estar no nosso meio. O Santo Espírito vai estar conosco. Vai colocar palavras em nossas bocas para que nós possamos testemunhar de Cristo. Então nós somos a comissão que Cristo instituiu nessa terra para ser suas testemunhas. O quarto ão declarado na Bíblia é que existe uma visão. Uma visão. Todos nós temos um alvo a seguir. O alvo do cristão é Cristo Jesus. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Sim. Deus criou a mim, Deus criou você, Deus criou todo o ser humano para sermos testemunhas de Cristo nessa terra e fazermos a vontade de Deus. Essa deve ser a nossa visão. Somos testemunhas de Cristo e vamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que devemos anunciar a Cristo. Cristo Jesus. Ele nos ensinou que todo ser humano necessita vir a Cristo. Todos, sem exceção. Mas vir a Cristo em arrependimento verdadeiro. Sim. Um arrependimento de ter pecado. Vir a Cristo nos mantendo fiéis em amor. Pois essa é a verdadeira vontade de Deus. Uma verdade soberana. Portanto, todo cristão, quando eu digo cristão verdadeiro, precisa erguer os olhos para contemplar
para os campos. Porque o campo já está pronto para a ceifa. Nós fomos enviados para colher o que não semeamos. Sim. Pois Cristo Jesus é o verdadeiro semeador. Semeador da palavra de Deus. A palavra que foi lançada em nossos corações, cuja semente da verdade é a semente da verdade, irmãos. Não existe uma época, nem tempo pré-determinado para semear e para colher. Hoje é o tempo. Essa obra não é uma obra pessoal. É uma obra coletiva. Por isso que existe o ão da comissão. Porque uns lançam a semente e outros fazem a cega. Mas todos compreendem que o mais importante é dar vida às searas, a que floresçam e frutifiquem. Nós somos chamados para abrir os olhos dos que foram cegados pelo inimigo, para das trevas os chamar para a luz. Sim. E do poder de Satanás para o poder de Deus. Para que possam receber o perdão dos seus pecados e principalmente a herança eterna com Deus. Observe, irmão, que esse chamado é urgente. É para ontem. Pois o tempo urge. E muitas pessoas estão prisioneiras do pecado. Pessoas que não têm quem os ajude. Então precisamos ter pressa, nos apressar, para libertar das garras de Satanás todos aqueles que estão cativos. O quinto ão é que existe uma salvação. Sim. A salvação, irmãos, é a libertação do pecado. A libertação do pecado e de suas consequências. E só tem um jeito de ser feito: através de Cristo Jesus. Todos, mas todos mesmo, sem exceção, estamos separados de Deus e destinados à morte física e à morte espiritual. Estamos separados eternamente de Deus por causa de nossos pecados. Pecados que nos escravizam nessa vida eterna. Sim. Ninguém, nenhum ser humano por si só pode se salvar. Ninguém pode salvar do pecado e das suas consequências se não for através de Cristo Jesus.
Lembre-se que Ele pagou a nossa dívida para com Deus. E, portanto, todos podem ser salvos e ficar novamente unidos ao nosso Criador. Contudo, irmãos, para receber a nossa salvação, que foi oferecida por Cristo Jesus, é necessário aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, reconhecendo nossas fraquezas, reconhecendo nossos pecados e que realmente necessitamos de um Salvador. Acreditando que Ele morreu por nós e ressuscitou e hoje é nosso advogado perante o Pai. A partir desse passo, nossa história muda. De inimigos de Deus, passamos a ser filhos por adoção. De condenados à morte eterna, passamos a viver uma eternidade ao lado do Pai. Crer que nossa esperança está depositada no Filho de Deus, mudando nossa forma, nosso modo de ser, mudando nossa forma, nosso modo de viver nessa terra, vivendo em obediência, em amor verdadeiro, cientes de que nada, mas nada mesmo, poderá nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Amém.